Bom, para todo mundo que vai entrar, para quem já está aguardando, nós já estamos por aqui. Eu sou Gedson Batista e eu queria desde já agradecer você que foi pôr no link, que entrou, que acessou e que está com a gente agora. Para a gente é uma alegria poder receber você e eu estou recebendo o pastor Paulo Roberto, já agradecendo a ele por estar aqui com a gente. Vai ser uma conversa que eu acredito que vai ser boa. É um camarada que eu já o conheço já há alguns anos, a gente já caminhou junto na mesma instituição, já nos conhecemos já de várias experiências de vida, eu diria assim, várias vivências, e eu tenho uma alegria muito grande em poder estar aqui hoje com ele, porque nesse processo de saída da instituição, é sempre um processo difícil, né? Nunca é muito fácil, por mais que a gente saia numa boa, como foi o nosso caso, né? Nós saímos tranquilamente numa boa, pelo menos pensamos nós, mas sempre há alguma questão, alguma opinião, as pessoas sempre falam, e ele é um camarada que eu quero falar de uma maneira pessoal. É uma pessoa que me recebeu muito bem, todas as vezes em que a gente conversou, mas não só por isso, a gente teve uma experiência juntos, com um momento delicado da vida dele, um processo que ele passou, e eu e Patrícia nos aproximamos dele e a gente se estreitou naquele momento. Aconteceu da gente se separar circunstancialmente, eu era funcionário de uma instituição, então eu não tinha tempo, mas hoje, aprove a Deus, graças a Deus, nós estamos aqui novamente. Pastor Paulo, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, meu amigo pastor Gedson. Como você já falou, a gente já tem uma história juntos, não é? E eu fico muito feliz de ver você hoje com essa cabeça bem arejada, né? E com a sua visão de mundo aí melhorada depois de muitas experiências vividas dentro de instituições. Na verdade, assim como você, eu tive durante 10 anos na mesma instituição que você, mas também passei durante um período maior da minha vida, 20 anos em outra instituição, né? E assim você também. A gente passa por essas experiências e aprende, enfim, e também descobre algumas coisas, eu diria até um tanto quanto cruéis. Mas a vida continua, né, meu amigo? É verdade. E era isso. Eu já ia iniciar o assunto, a nossa conversa, já lhe perguntando isso, né? Perguntando para o senhor, pastor, para você, você não começou a sua vida eclesiástica, ministerial, na instituição que nós nos conhecemos, né? Teve outras, o senhor passou por outras. Quais foram? O senhor iniciou a sua vida cristã desde a infância? Como é? Você vem de uma casa evangélica? Pois é, pastor Gedson, eu, na verdade, nasci num lar evangélico, né? E durante mais de 20 anos fui da Igreja Deus e Amor, que é uma igreja bem conservadora, que tem um viés pentecostal e prioriza. Hoje parece que está dando uma mudada, né? Porque os tempos vão evoluindo, mas até algum tempo atrás o foco maior era em usos e costumes, não é? E também na exploração. Eu vou até tirar essa palavra que dá uma conotação negativa, mas um foco maior em cura divina, exorcismo, revelações, né? Os dons espirituais. Assim, uma igreja que, claro, a gente agradece a Deus por ter, de alguma forma, conhecido Jesus lá, não é? Ter vivido coisas boas, mas que depois eu tive que sair por conta da minha opção mesmo de entendimento cristão, né? Porque até então eu tinha recebido aquela bagagem, aquela herança religiosa dos meus pais, não era uma leitura e nem uma decisão minha, né? Quando eu fui pesquisar melhor a palavra, eu descobri que algumas coisas não se encaixavam com aquilo que eu entendi de Cristo. Lógico, não falando que a instituição não tivesse o seu valor, porque tem, e ajudou e abençoa muitas pessoas. Eu acredito que
toda instituição religiosa tem lá as suas virtudes. Eu acho que o grande problema são as pessoas que estão por trás delas. Geralmente os fiéis estão bem intencionados e eles querem realmente encontrar melhorias, né, para o significado da vida e a existência. Aí, só complementando, você me fez essa pergunta, depois disso, quando eu saí da Deus e Amor, eu passei rapidamente por outras igrejas e foi no período que eu estava transitando, buscando me reencontrar, que eu conheci a instituição que você faz parte. Ainda lá na época, eu fazia programa de rádio na Canaã, né? Fazia os programas de rádio lá, cobertura, festa acho que era a Festa das Nações, que dava o nome a um evento que era feito naquela época. E foi ali que a gente conheceu o pastor Everaldo, e no começo da instituição, ele me fez o convite, eu fiquei um pouco resistente, né, porque a gente sabe que não é fácil essa questão de começo de igreja, e as pessoas, quando começam, geralmente têm um pensamento, né, e à medida que vão crescendo também, vão mudando, né? Mas, assim, foi muito bom, também foi proveitoso, um período bom, e a gente viveu o que tinha que viver, foi tempo de aprendizado, de crescimento. Tivemos realmente, fomos testemunhas de muita coisa boa vivenciada na instituição. Acabou, como você falou no começo, que o tempo findou, né? Tive também problemas pessoais, mas graças a Deus que a religião não me matou, né? Eu estou aqui de pé, sobrevivi, viu, pastor Jedson? Pastor, eu vou pedir licença para eu limpar a minha câmera, ó. Ok. Para ficar mais limpo. Olha, melhorou, hein? Deu uma melhorada boa, tá vendo aí, rapaz? É porque nós somos marinheiros de primeira viagem, é a primeira live aqui nesses moldes, não é? Então estamos encontrando certa dificuldade, mas vai dar certo. Eu também passei por algumas instituições, você falou umas coisas bem interessantes aí, e eu acho, não sei se você há de concordar, antes da gente começar, eu quero fazer uma proposta para o senhor aqui, daqui a pouco a gente comentar alguns temas que as pessoas sugeriram para a gente, certo? Mas eu lhe diria, como pastor, que o senhor chegou a essa conclusão sobre o valor da vida, foi uma expressão bem legal que eu gostei que você usou, o valor da vida humana, por ter justamente passado por isso, né? Não que a gente precise romantizar sofrimento, eu acho que esse é um equívoco da religião, ficar romantizando o sofrimento. As pessoas não precisam sofrer para aprender, mas, se caso sofreram, bom seria, o ideal penso eu, que tirem lições proveitosas, positivas dessas experiências, para que não fique meio que enganchado ali, né? É como se aquela pessoa ficasse naquela situação para o resto da vida, fica remoendo aquilo e não faz bem emocionalmente, não faz bem espiritualmente para essa pessoa. Penso eu assim, né? Então, que bom que nós vivemos essas experiências nesse sentido, não bom que as instituições muitas vezes sejam agentes de sofrimento, é uma pena, né? Mas infelizmente a gente que sabe, que conviveu, as pessoas às vezes elas, em alguns casos, saem com traumas, mas o ideal é que elas tirem boas lições disso, penso eu, né? Não sei, verdade. Sem dúvida. Pastor Paulo, é o seguinte, ó, eu estou aqui com a urna, eu falei para o pessoal, é uma urna transparente, né? Temas estão aqui dentro. Ó. O que a gente vai fazer? Eita, o que vem por aí, hein? Em 1 hora, a gente começou a live, está com quantos minutos? Eu não sei. Produção, veja aí, vai me avisando aí. Em 1 hora, a gente pode conversar sobre vários assuntos, né? Conversar sobre ver o que... E pedir até o pessoal aí que está nos assistindo agora para mandar o link aí pelo WhatsApp, né, para um amigo, para um conhecido, né, para o pessoal do grupo, da família, enfim,
do grupo de trabalho, porque agora vai ser bem bacana aí, porque a gente vai tratar de vários assuntos. Eu tenho certeza que vai ser muito especial aí para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento. É verdade. Pastor Paulo, aí antes da gente entrar nas perguntas, nos temas, né, nos assuntos, o senhor tem um programa de rádio, não é isso, pastor? E o senhor sempre trabalhou com... Exato, a gente faz o programa do Amigo de Fé da Madrugada e é interessante, pastor Jedson, falar o seguinte, esse programa eu já faço há 12 anos, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu fui fazer programa de rádio nesse horário, porque é um horário bem exótico, bem diferente, com a audiência bem menor do que o convencional, porque é o horário que as pessoas estão dormindo, né? A cidade está dormindo, de meia-noite às 2 da madrugada. E também, algumas poucas pessoas trabalham na noite. E quando eu comecei a fazer esse programa, foi um desafio. Eu, sinceramente, não imaginava que de todos os programas que eu já tinha feito na minha vida, esse seria o mais marcante, porque eu já tinha feito o horário nobre do rádio, que é o horário da manhã, né, de 9 até meio-dia, na época que eu fiz o programa, não sei se você conhece, esse aí é dos mais antigos, da Deus e Amor, Voz da Libertação. Aí fiz programa em FMs, que não era ligado assim, a uma igreja, mas que tinha programas também de igrejas. Fiz um tempo lá com um programa de rádio, que não é hoje a Canaã, era outra rádio, era outro nome, logo quando começou. E de todos que eu fiz, de tarde, à noite, pela manhã, o programa do Amigo de Fé da Madrugada, que é um programa de apoio espiritual, de aconselhamento, que eu foco muito aí em socorrer as pessoas, levando assim um evangelho, porque nesse horário, geralmente, a religião se aproveita da fragilidade das pessoas para vender esse evangelho mercantilista, né? Esse evangelho que explora realmente a carência das pessoas e suga até a pessoa dizer não tenho mais o que oferecer, né? Então tem sido realmente um marco na minha vida, viu, pastor Jéssica? Esse programa, o Amigo de Fé da Madrugada. Entendi. Pastor, inclusive penso eu que esse é o horário de muita fragilidade emocional, né? As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão pensando, vivenciando muita coisa, né? Que afeta o sono diretamente, né? Então, penso eu que esse é um horário bem específico para acolher as pessoas com a palavra. Né? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu vou só contar uma experiência. Logo quando eu comecei, acho que o programa devia ter uns 2 anos, ligou um homem naquele dia, ele disse que estava mudando de rádio. Naquela época, o rádio ele era mais forte do que é hoje, né? O rádio ainda continua forte porque hoje está interligado com a internet e continua lá com a sua força. Mas houve uma época, alguns anos atrás, que a internet não era tão forte, que um programa de rádio tinha um alcance, uma força ainda maior. E eu me lembro que foi muito especial, porque esse rapaz ele estava mudando de estação, porque ele tinha problema com drogas. E a esposa dele, cansada, né, daquela vida conturbada com o marido drogado, já tinha dado a ele várias oportunidades, só que ele não conseguia se firmar. E naquele dia a mulher havia descoberto que ele estava, mais uma vez, dominado pela droga, mentindo para ela, e ela decidiu ir embora de casa, levou os filhos e não tinha dado um veredito que ela já tinha dado outras chances, mas aquela era a última que ela não queria mais. E aquele homem estava desesperado e ele disse que estava mudando de rádio quando ele de repente ouviu, né, o programa, e ele parou e começou a ouvir, e ele me ligou desesperado, dizendo ele que estava com um revólver na mão e já tinha tentado tirar a vida dele. Só que naquele dia ele parou para ouvir o programa e queria conversar comigo antes de tirar a vida dele. E aí eu pude orientá-lo, pude orar por ele, pude ouvi-lo, porque nessa hora eu acho que ouvir também é fundamental. E Deus deu livramento naquele dia, né? Ele estava realmente
vivendo um momento desesperador, e eu não sei se você já passou por isso. A gente está vivendo aí o mês que é o Setembro Amarelo, né, pastor Gerson? E interessante que quando eu tive atendendo essa pessoa, eu nunca imaginava o que seria isso, porque eu já tinha passado por momentos da minha vida, mas eu nunca tinha pensado assim em me matar, em tirar minha vida. Só que depois de um tempo, logo quando eu vivi uma situação bem dramática, né, na instituição pela qual eu passei, a última, né, antes agora que hoje eu pastorei a comunidade de fé, eu passei por uma situação tão difícil que eu pensei também em tirar minha vida. Foi realmente desesperador, e hoje eu posso até entender melhor e ajudar melhor as pessoas que vivem o drama do suicídio, porque eu até então, na minha vida, até os meus 30 e poucos anos, quando eu passei por essa crise aí, já perto dos 40, eu nunca imaginava, poxa, eu jamais vou pensar e cogitar em atentar contra a minha vida. Poxa, eu conheço Deus, eu tenho uma família, eu tenho uma vida maravilhosa. Só que um dia me vi tão desesperado, tão fragilizado, tão adoecido, que eu, lamentavelmente, passei também por esse túnel escuro do medo, da depressão, da vergonha, do opróbrio, mas graças a Deus que o Senhor me deu livramento naquele dia, e eu estou aqui hoje para dizer que a gente pode sim superar essa dificuldade, e é muito importante Deus, a família, os amigos, buscar ajuda, porque ninguém é super-homem ao ponto de não estar sujeito a ter que lidar com situações bem pesadas, bem complexas, e passar por situações como essa que eu narrei desse cidadão e até que eu vivi também. Aproveitando para abrir o coração e falar um pouco de mim também nesse momento, viu, pastor Jair? Não sei se o senhor já viveu algo similar, mas é algo que a gente precisa tratar, já que nós estamos vivendo nesse mês agora de setembro, o setembro que procura tratar desse tabu, dessa situação tão complexa que é o suicídio. Sim, aí para a gente, só para concluir, para a gente começar as perguntas, né, os assuntos, eu passei por uma situação também bastante grave, fui medicado, fiz terapia, também depois de ter me desligado da instituição, veio um agravante, né, emocional. Eu já tinha sintomas, comportamentos depressivos. Essa rede de apoio que o senhor falou, né, os amigos, a família, a igreja, é muito importante. Então, quem estiver nos assistindo agora, que estiver passando por qualquer circunstância dessa, eu quero deixar bem claro que isso é humano, e tem sim tratamento, e não significa dizer que você não acredita que Deus existe, mas que é um processo que vai melhorar, vai aperfeiçoar, que é o que está começando a acontecer. Eu digo começando, pastor, porque a gente se sente muito tentado, como pastor, a entregar receitas prontas para as pessoas, e as pessoas ficam nessa credulidade, nessa fé de que a vida vai resolver instantaneamente, né? Então, às vezes as pessoas carregam décadas de mágoa e não se resolve instantaneamente, né? Então, é importante, e eu agradeço aí você ter tocado nesse assunto, e até, inclusive, nós não combinamos sobre isso. Eu vou lançar aqui um sorteio no meu Instagram de um livro que eu tenho aqui, zero, lacrado, vou procurar aqui, que é um livro que eu comecei, não fala tudo, tem uma visão inicial, que é um livro Suicídio, do Hernandes Dias Lopes. Esse livro é excelente. Pronto, eu tenho ele, está lacrado. Esse livro é muito bom, eu tenho ele, é sensacional. Eu tenho ele, eu vou estar sorteando ele para quem divulgar o canal aí, tá certo? No final eu falo como é. Mas vamos para as perguntas, vamos para os assuntos, pode ser? Pode ser, vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. Se tiver um muito polêmico, deixa eu dizer, não sei se você concorda com essa sugestão. Se tiver um muito polêmico, vou balançar. Eu vou colocar aqui na gaveta, ó, tem uma gaveta na frente. Aqui, ó. Tem uma gavetinha aqui na frente, para a gente deixar por último, para poder não perder o assunto. Não vou olhar, não olhar, atenção.
Peguei um. Olha aí. Dá para ver? Saúde emocional. Emocional. Saúde Já emocional. começa isso, né? Esse assunto a gente já entrou dentro dele, eu diria que entramos realmente bem, com profundidade, né? Entrando aí na área mais sensível, mais delicada, que é o adoecimento da psique, das emoções do ser humano, que pode culminar nessa dificuldade de ter força, né, para enfrentar as adversidades da vida. A pessoa se vê tão impotente, tão adoecida, que ela cogita, ela pensa que a única saída, devido a um fracasso, devido até mesmo a situações que não tem nem muita explicação, porque é bom deixar bem claro que não é só, por exemplo, um grande trauma, o fim de um relacionamento, uma decepção econômica, o cara botou um negócio, quebrou, faliu, que pode levar alguém a buscar a saída do suicídio. Existe, por exemplo, um fator, às vezes, biológico, né? A pessoa não é um problema externo, às vezes é interno, não é condizente com o histórico de vida, de experiências negativas que ela viveu, mas pode ser um fator também do próprio corpo, e aí é preciso realmente buscar ajuda. Estão aí não só os profissionais da área, os psicólogos, os terapeutas, mas, claro, é muito importante aí o apoio espiritual, a fé, a oração, a palavra de Deus, e buscar uma liderança madura, porque há pessoas que, percebendo que você está fragilizado emocionalmente, pode até mesmo se aproveitar para explorar você e te deixar pior ainda. Essa aqui é a triste realidade. É uma pena, né? Eu quero só complementar, para a gente passar para o próximo assunto, que as pessoas que, por acaso, têm circunstâncias, situações, emoções, que elas comecem a perceber se isso está afetando a sua rotina, se isso está mexendo com o seu dia a dia, no sentido de perder o gosto de fazer as atividades normais, se está começando a interferir no seu comportamento. Eu tinha uma coisa que acontecia muito comigo, pastor, e é engraçado, os evangélicos, eles associam muito quebrantamento à ideia de chorar, né? E a Bíblia, ela fala que quebrantamento, na verdade, é uma sensibilidade do coração, da alma, do caráter, de se repensar, de querer voltar atrás, de não ter orgulho, que pode ser com choro ou não, né? Mas eu estava num período eu já estava com um sintoma tão agravado, que toda vida, no momento da música, tem um culto, tem sempre um momento da música. Eu chorava muito. A pessoa dizia assim, você vai chegar para mim e dizer, pastor Jéssica, é tão bonito, o senhor é um cara tão quebrantado. E, na verdade, eu estava numa crise emocional, e isso acontece muito. A gente precisa pensar, saber distinguir aí, né? Procurar ajuda de especialista, e isso não nega a fé. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá. O que vem aí, hein, pastor Jéssica? O que é que está chegando aqui? Ó, agora sou eu que começo. Como cuidar... Eita, aí é forte, hein? E eu acho que esse é o princípio básico, né? Eu penso que tem algumas coisas que são base para se cuidar dos outros, para cuidar dos outros. É uma posição muito séria, porque dependendo de uma palavra, você pode direcionar alguém para um caminho ou para outro, né? As pessoas, elas procuram muito o aconselhamento pastoral como resposta para as decisões da vida, e aconteceu isso muito comigo. Primeiro, para cuidar dos outros, esteja cuidado, ou esteja se cuidando, né? Cuidando da sua base, do seu ambiente familiar, que é o primeiro ambiente relacional da vida. As questões com a família, os momentos de bem-estar com a família, ouvir,
e falar é muito saudável, é muito importante, porque a gente, como pastor, a gente se sente muito tentado a não saber ouvir, penso eu. E as pessoas vão também para terem espaço de fala na igreja. Às vezes é no final do culto, querem conversar com o pastor, às vezes é numa visita pastoral. Então, primeiro se cuide para poder conseguir cuidar dos outros. A partir daí, penso eu, a gente começa a desenvolver um espaço de escuta na igreja. Eu penso até que a pregação, ela começa a receber esse tipo de interferência, que é positivo, não no sentido de expor, ninguém vai expor os problemas dos outros, mas todo pastor, penso eu, que se preocupa com o rebanho, ele procura a palavra, um bom alimento para dar, né, para o povo, e esse alimento que seja um alimento saudável. Penso eu. Aí eu passo a palavra para o pastor Paulo. Exato, pastor Gedson. E eu diria, só complementando o que você falou, que a gente tem realmente um problema grave nessa questão de cuidar de ovelhas, porque hoje a gente tem essa realidade das megas igrejas, não é? Em que é praticamente impossível um pastor dar conta das ovelhas. Vou falar aqui algo prático, né? Como, por exemplo, um líder que lidera uma igreja de 1.000 pessoas ou de 2.000 pessoas, como ele vai poder dar conta de 2.000 pessoas sozinho? Não dá. É algo impensável, inviável. E aí é que está o problema, porque muitas dessas megas igrejas, elas não estão realmente preocupadas em cuidar mais próximo das pessoas. E as pessoas são meros espectadores que vão ali para se distrair ou mesmo ter um entretenimento religioso, vão, de repente, por conta da estrutura, o ambiente, a boa música, os amigos que são formados ali, só que falta esse cuidado. E aí é muito importante que não é que seja errado ter igreja grande, de forma nenhuma. Porém, é preciso que haja aí pessoas preparadas para poder cuidar desse povo. O problema é que a maioria desses líderes, eles têm dificuldade, né, de preparar essas pessoas e dar a elas respaldo, confiança, para que elas possam, de fato, ter toda a legalidade para poder tratar das ovelhas. É muito centralizado. Exatamente. E essa centralização, ela é uma centralização que não é boa. Mas vamos para o próximo assunto, que nós já estamos com meia hora de live, chegando mais perguntas. Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta pessoal que chegou agora, que já eu faço. Todo mundo está me fazendo essa pergunta. Pode ficar à vontade. Hoje vamos desnudar o coração, né? Me perguntando se eu estou na comunidade fé. E é importante, pastor, estar aqui. E eu quero deixar claro. O pastor Paulo, ele é um amigo meu, né, um amigo mesmo, e com momentos difíceis, ele me deu a primeira feirinha, a gente está trabalhando com feirinha, ele foi lá, ele estava lá, então é uma atitude de quem realmente tem uma preocupação. Eu ainda não estou na comunidade fé, eu ainda não penso em participar de instituição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto... Estamos orando. Eu não tenho medo nunca. Vamos para o próximo assunto. Pressa para quê, né, meu pastor? Vamos lá. Mandaram para mim, ó. Qual foi a sua experiência na pandemia? Agora quem começa é o senhor. Olha, eu confesso que foi uma experiência difícil. Não posso fugir dessa realidade. Como todo mundo, apesar de ter uma fé muito firme em Deus, de ter um conhecimento bíblico, de entender que essas pragas
que a gente está vivenciando nesse tempo final faz parte dos acontecimentos, da história. Existe toda uma degradação do meio ambiente, não são apenas fatores espirituais, a gente não pode querer espiritualizar tudo. Existe também a questão profética, mas existe também a questão do homem. O homem, hoje, a gente está vendo aí essa mudança extrema do meio ambiente, né? Secas em lugares que antes o clima só era frio. A gente está vendo a loucura do clima, e tudo isso por conta da degradação do meio ambiente. Então, essas coisas vão ser mais frequentes, lamentavelmente. A gente vai ver ainda coisas dessa natureza aí, que era, na verdade, uma coisa assim inimaginável, né? O mundo... Tem a música do Raul Seixas, pastor Jedson, né? Que ele cantou lá nos anos 80, não sei se você conhece. Apesar de nascer num lar evangélico, mas quando eu me vi um pouco afastado, eu fui ouvir alguns caras meio maluco, e eu gostei do Raul, porque era um cara bem contestador, bem malucão mesmo, mas falava algumas verdades. E na música dele ele falava exatamente disso, o dia que a Terra parou, né? Foi mais ou menos isso. Então, a minha experiência em relação à pandemia, primeiro parte dessa realidade da maioria das pessoas que se viram impotentes, assustadas, e também foi um momento de sensibilidade espiritual assim para a minha vida ministerial, para a minha vida espiritual, para a minha família. Inclusive, eu fiquei dias e dias em casa e eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu saí da rádio? Esse momento era para mim estar fazendo o programa do Amigo de Fé da Madrugada, porque tantas pessoas estão nesse momento desnorteadas, inclusive até recebendo orientações distorcidas, fanatizadas, não é? Que a religião também, ela às vezes tem um papel que eu vou te contar, ao invés de ajudar, se ela é mal gerida, ela faz atrapalhar as pessoas. Então, foi isso, um misto de preocupação, mas também de reflexão para poder melhorar a vida, e graças a Deus que eu sobrevivi. Eu não sei se o senhor passou, eu não posso dizer com todas as letras que eu fui infectado, né? Porque eu tive todos os sintomas, fiquei muito mal, a minha esposa, e aí você fica desesperado. Poxa, será que eu vou sobreviver? Não vou, porque a gente viu pessoas velhas, jovens, crianças morrendo, enfim, outras velhas tinha doença e não acontecia nada, era uma incógnita, mais ou menos tipo uma loteria. E nesse momento, quando fui fazer o exame, já tinha passado, talvez, o período, não constatou a doença. Mas, assim como muita gente aí, passei por dificuldades, mas graças a Deus estou aqui. Eu posso dizer que eu sou um sobrevivente, né? Graças a Deus. Somos, né? Eu tive uma experiência pessoal, uma experiência familiar, né? E uma experiência eclesiástica. Eu estava muito saturado da sobrecarga das atividades da igreja, e aí eu quero fazer uma confissão aqui de público, que eu achei ótimo ficar em casa, no sentido de que estava saturado demais daquele ativismo que eu vivia. E aí pessoalmente, eu passei a cozinhar, a fazer coisa em casa. Inclusive eu vi, rapaz, você postando foto aí de uns bolos, eu até... pastor, cadê esse bolo, pai? Manda um pedacinho para nós aí, que tava bonito, viu? E aí, pois foi. Aí também tive um momento que não foi tão bom. Eu perdi um cunhado, marido de uma irmã minha, e perdi uma irmã também, por parte de pai, para a Covid, né? Aí eu comecei a perceber que o negócio era bem sério. Patrícia trabalhava no cemitério, tinha que tirar a roupa antes de entrar dentro de casa, tirar os sapatos, né? Porque, como o senhor disse, é muito imprevisível. Mas a percepção que eu tenho a respeito da pandemia é, primeiro, o egoísmo humano, que degrada, como o senhor muito bem falou, degrada a natureza, nos afeta, né? Nos afeta. A segunda coisa a pandemia roubou coisas que a gente não sabia que eram tão importantes para a gente. O abraço, o sorriso. A gente tem que estar usando máscara nos locais públicos.
essa proximidade de calor humano que é tão necessária, mas que a gente não notou com tanta profundidade, que é importante, penso eu, né? Mas vamos para o próximo assunto. Vamos lá. O que vem por aí, hein, pastor Jetson? Estou achando, não sei, vem alguma coisa aqui. Será que o próximo tema é sobre o quê? Política, será, hein? Acho que não, né? Tomara que Deus nos dê o livramento aí de política, mas se vier, a gente encara. Sexualidade. Comece aí, meu pastor. Eu começo, né? Pastor, é o seguinte, a sexualidade ela é uma construção, né? Também a partir da base que eu tenho, da vida que eu tenho, e há algumas coisas que a gente precisa apenas se ater, né? Prestar atenção. Por exemplo, a promiscuidade, que é o descompromisso, que é a banalização, né? Tornar objeto o corpo humano, tornar objeto aquilo que não foi feito para ser objeto, né? Tem uma fala de Jesus Cristo que eu acho muito bacana, muito interessante a gente parar para pensar, que é a fala que ele faz quando os religiosos encontram a mulher adúltera, chamada de adúltera, e lançam ela aos pés de Jesus Cristo e dizem assim, olha, a lei, a regra diz que ela deve ser apedrejada. Jesus Cristo diz o seguinte, ok, a regra diz isso, mas qual de vocês que não cometeu pecado, que está apto, que é perfeito o suficiente, penso eu, nas entrelinhas da palavra, pode atirar a primeira pedra. Aqui cabe uma reflexão muito importante. Essa construção de uma sexualidade acusatória, como assim? O comportamento do outro é sempre reprovável. A vida do outro é usada como objeto de juízo a partir do seu comportamento sexual. Essa construção religiosa, penso eu, é uma fuga do foco. Em que sentido? No sentido de que Jesus estava dizendo, qual de vocês não é pecador? Qual de vocês, muito provavelmente até, quem sabe, não se deitou com ela? Aí entra também uma questão muito importante, a construção da sexualidade a partir do machismo, a partir da ótica do machismo. A visão machista da construção do sexo é uma visão que quem comete adultério é a mulher. Quem levou a mulher até os pés de Jesus foram homens religiosos. É importante a gente parar para pensar que a mulher não comete adultério sozinha. Nenhuma prática de sexualidade será individual, sozinho, no que diz respeito à promiscuidade. Sempre haverá um parceiro. Então, é importante a gente repensar essas ideias de ser juiz, essas ideias de que o outro é pior do que eu. E se alguém chegou até onde chegou, teve uma educação, teve uma formação. E eu acho que, às vezes, os evangélicos, eles negligenciam conversar com as meninas sobre a menarca, que é a primeira menstruação, conversar com as meninas sobre os hormônios que mudam o corpo, os homens conversar com seus filhos rapazes também, para que haja uma liberdade, porque se a família não conversar sobre isso, a internet vai conversar, a sociedade vai conversar, e a educação da escola é apenas um complemento. Quem educa é a casa, é a família. Até a não conversa já é uma educação. Então, é importante a gente pensar esse assunto da sexualidade sem tabus que não servem, sem juízos religiosos e de uma maneira saudável.
com a família. Eu gostaria só de finalizar, é uma área realmente que é muito delicada na vida de muitas pessoas, e partindo até de um princípio experimental, eu diria que muita gente passa a ter problemas na área sexual, porque o sexo ele pode ser uma fuga, como um vício qualquer, né? A pessoa tenta preencher de alguma maneira alguns problemas da sua vida, e isso pode ser realmente muito perigoso ao ponto de levar a pessoa a distorções sexuais das mais diversas. Eu acho que a gente tem que tentar entender também essa questão dos tropeços sexuais, não apenas por um simples olhar crítico, como o senhor colocou aí, dessa questão do juízo religioso. Há uma profundidade, uma raiz, às vezes, muito maior, né? A gente que trabalha aí falando com pessoas que já foram vítimas, por exemplo, de abusos sexuais, eu me lembro, o senhor falou de uma forma mais teórica, mas deixa eu ser aqui prático, dando um exemplo. Eu não esqueço de uma história de uma irmã da igreja. Eu estava pregando e eu não me lembro bem o que eu estava pregando, né, nesse dia, né? E era um culto à tarde, lá na Avenida Dom Manuel, na Paz e Vida. E eu, de repente, vi uma senhora, uns seus 30 e poucos anos, já mãe, casada, há talvez 10, 15 anos. Agora eu lembrei, não o texto, mas eu lembrei porque que ela chorou. E eu comecei a falar de gravata, uma história de uma gravata. E também naquele dia eu estava de gravata. Você sabe que em muitas igrejas mais tradicionais a gravata é item indispensável, né? E eu estava de gravata e essa mulher ela teve uma crise tão violenta que ela começou a chorar. Mas ela chorava tanto e eu, meu Deus, foi que houve com essa irmã? Ela ia sempre na igreja e, de repente, pastor Jéssica, ela não aguentou e ela saiu correndo da igreja. Ela saiu correndo e ela disparada e eu pedi naquele momento, como era um culto pequeno à tarde, que um obreiro ficasse ali, levantei uma oração e pedi para ele ficar ali orando no meu lugar e eu fui tentar ir atrás dela porque me preocupou bastante. E aí eu não consegui mais alcançá-la. Depois, não me lembro se uma semana ou 15 dias depois, ela voltou à igreja, eu fui conversar com ela e ela veio me falar. Ela era casada, era mãe, mas não tinha conseguido superar um abuso sexual que ela havia sofrido na infância, provocado pelo pai dela. E naquele dia ela me viu de gravata e ela teve uma lembrança muito forte. Ela se viu dentro daquele quarto quando o pai dela amarrou ela, a boca dela com uma gravata e violentou ela sexualmente. E aquilo pautou a vida daquela mulher até aquele dia. Ela tinha problemas de ordem sexual com o marido, por exemplo. Não era uma mulher frequente no ato sexual, não era aquela mulher fogosa, que o marido se queixava, que o marido reclamava. E o marido até então nem sabia, nem entendia por quê, mas a razão era essa. Um abuso sexual e aquela mulher segurava aquilo durante muito tempo e naquele dia ela explodiu. E essa história, ela é, na verdade, o exemplo de quantas pessoas que carregam também experiências das mais terríveis e às vezes uma experiência simples, pastor, de uma palavra que pode comprometer toda a saúde sexual de uma pessoa. É importante os pais conversarem, orientarem seus filhos, né? Ter uma proximidade para que não seja necessário guardar até a fase adulta. Eu estava vendo uma pesquisa, só para concluir, sobre a pedofilia, né? Está falando sobre muitos distúrbios que acontecem nessa área e, em muitos casos, o abusador é o familiar mais próximo, o amigo mais próximo da casa. Né? É lamentável. Vamos lá, pastor, vamos lá. Vamos em frente. Atenção. Ei, pastor.
Eu não pude fugir dessa fugir. esquina, né? Sou eu que começo agora, pastor Jets? Sou eu que começo ou é o senhor? Eu que começo. Eu comecei sobre sexualidade. Veja bem, hoje essa questão ela é tão delicada que eu confesso para o senhor que eu não sou muito de expor essa questão política, principalmente dentro, por exemplo, a minha rede social, ela é uma expressão pessoal minha, ela não representa, por exemplo, a igreja que eu pastoreio, porque eu não vejo, por exemplo, que a instituição ela tem que ter uma ideologia partidária política. Eu não comungo e isso não tem respaldo nenhum. Assim, por exemplo, como um clube de futebol, uma empresa, a igreja da mesma forma, porque principalmente a igreja, mais do que um clube, mais do que uma empresa, principalmente a igreja, que é composta pelas pessoas de todas as classes, raça, questão também de culturas e níveis sociais econômicos. Porém, a gente vê que hoje a igreja ela tem ocupado uma posição tão perigosa que ela se tornou partidária. E aí não é por questão de ser de direita ou de esquerda. Eu vejo que a igreja ela jamais poderia ter um lado político. Porque Jesus ele não implantou nenhuma ideologia política. Nenhuma delas, por mais que o cara diga assim, não, pastor Paulo, mas a direita ela se aproxima mais do conservadorismo cristão, né? E eles geralmente alegam a questão do aborto, ideologia de gênero e tal. E o cristão tem que ser de direita, porque se for de esquerda, eu já visualizo da seguinte forma, que o cristão ele não tem compromisso e não tem obrigação e dever ideológico político com nenhum viés político, com nenhum partido político e nenhuma ideologia política, porque eles não representam e não conseguem configurar e abarcar toda a grandeza, toda a complexidade da graça de Deus e do Evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, hoje a gente vive um problema no Brasil, porque a igreja se tornou partidária política e, a partir disso, tudo que determinado grupo político fizer ou não fizer, a igreja vai estar comprometida e vai até sujar o nome de Cristo, porque está colocando Jesus aonde ele não deveria ser o responsável. Seja um esquerdista que quer também usar Jesus como símbolo, né, da revolução, de um agente das causas minoritárias, dos desprezados, dos pobres. Mesmo assim, não dá para você colocar Jesus como um representante de nenhum lado político, penso eu. E, na minha visão, eu acredito que nós devemos respeitar a diversidade política, porque nenhuma ideologia política representa o Cristo e o Evangelho. Como cidadão, penso eu e prezo eu pela pluralidade das ideias políticas, porque uma ideia vai apreciar mais tal necessidade, outra ideia vai apreciar aquela outra necessidade. E é importante que haja esse convívio e um não pode dizer que não precisa do outro, porque no todo a gente sabe que os sistemas são falhos e que é usado, na maioria das vezes, para manutenção do poder e não para atender às necessidades sociais. A igreja, ela é, isso a minha fé diz, ela é um agente da espiritualidade. Ela não é um agente apenas físico, apenas social. Ela é, primeiramente, um agente da espiritualidade. E quando a gente percebe associações, vínculos políticos em púlpitos da igreja, dizendo que tal ou tal vai representar ou não vai representar,
a gente percebe que essas pessoas não tiveram uma consciência espiritual suficiente para perceber o papel da igreja na sociedade. São pessoas que se equivocaram. E aí eu fico com Jesus Cristo e com Paulo até, e ele diz que contra essas coisas não existe nenhum tipo de lei. E eu fico com Jesus Cristo e diz, olha, naquele dia vocês me deram, eu estava com fome, vocês me deram o que comer, com sede me deram o que beber. Então faça o bem e procure ideias que casem com a proposta de fazer o bem às pessoas, o bem à sociedade, e não o bem à manutenção do poder, porque o poder dessa era é um poder opressor. Né? Esse poder opressor foi oferecido a Jesus Cristo na tentação do deserto. Nós, como instituição social, nos sentimos tentados a termos pessoas que venham representar, facilitar projetos, e aí isso nada mais é do que a ação dessa terra humana. Se for para tomar uma ação, tome uma ação que beneficie a sociedade. Procure pessoas que pensem, que defendam agora, nesse momento, o país agora está no meio de um coletivo, né, pastor Jedson? Exatamente. Esse aqui é o problema, porque a gente está vendo hoje uma igreja preocupada com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas pautas, e esquecendo que o país ele é formado não apenas pela igreja, né? O país é formado por pessoas de vários segmentos, pessoas que precisam ser atendidas, o serviço público tem que ser bom para todos, e, lamentavelmente, a igreja está mais preocupada com o seu umbigo do que com o todo, e isso realmente preocupa. É uma inversão de valores, por sinal, né? Exatamente. Pastor Paulo, são 10h06 aqui no meu relógio. Nós entramos 9h15 por aí. Queria até que a produção confirmasse aí se está perto, se não está. Eu ainda tenho aqui 3 temas. 3. Certo? A minha sugestão é que a gente faça pelo menos mais um. O que é que você me diz? Isso, vamos lá, vamos em frente. Vamos, então. Deixa eu pegar aqui. Passou. Vamos dar uma olhada. Quais os aspectos de uma igreja saudável? Quem começa sou eu? É o senhor agora que começa. Eita! Eu penso que uma igreja saudável, eu sou fruto, penso eu, de muito adoecimento, lamentavelmente, muito adoecimento relacional. Uma igreja será saudável, primeiro, se as pessoas também tiverem participação e voz. Uma igreja será saudável se o evangelho pregado, a palavra pregada lá, é uma palavra que se preocupa com aquilo que Jesus Cristo dizia, com aquilo que ele ensinava. Uma igreja será saudável se ela defender e cuidar das ovelhas. Né? As ovelhas elas precisam de defesa, o pastor defende as ovelhas de quem quer apenas se aproveitar. Aí uma igreja será saudável. Você disse uma coisa muito legal no começo da nossa conversa, essas mega igrejas, esses mega templos, que dizem muito mais sobre a vaidade, o vazio, a megalomania do seu líder do que do evangelho. Aí a gente cria um monte de gente que não está conectada, que não se relaciona, que senta do lado de gente que não sabe nem quem é, que não sabe quais as necessidades da família ali do lado. Uma igreja será saudável quando as famílias estiverem minimamente sendo acompanhadas e tratadas. Penso eu. Esses são alguns dos aspectos que eu acredito. E um líder saudável gera um rebanho saudável, né?
Era exatamente isso que eu iria complementar, né? Tudo parte também de um líder saudável, né? Porque um líder que tem os seus complexos, as suas paranoias, as suas megalomanias, ele realmente vai implicar na vida das pessoas ou vai emitir, vai transmitir para os demais esses problemas, o que vai gerar, com certeza, obreiros que vão estar manifestando o espelho é o líder, né? E eu me lembro bem, vou dar um exemplo, o senhor está falando muito bem, e eu vou dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, eu já tive pastores que foram bênção na minha vida, mas já tive também pastores que eu vou lhe contar, viu? Cara perturbado, mal casado, mal amado. Olha, pastores que iam para o púlpito, o cara mal resolvido, desequilibrado, ia para o púlpito para descarregar, para jogar as suas paranoias. E às vezes ele expunha, né, as pessoas a situações mais vexatórias, fazia do altar um lugar de desabafo, né? Um lugar dele. Inclusive, pastor Jed, tem deles que até tem problemas dentro da igreja, ele escuta o problema e, ao invés dele procurar conversar com a ovelha, ou com o obreiro, com o pastor, ele vai para o púlpito para resolver o problema desabafando em cima do púlpito. O que, na verdade, é uma lástima. Então, olha, veja, perceba, um ambiente desse não pode ser saudável. É adoecedor. Agora, você imagina, eu participo de uma igreja, cometi um erro, e o meu pastor, ao invés de me procurar para me ouvir, para saber o que foi que aconteceu, por que que eu fiz aquilo, se eu errei ou de repente não errei, ao invés dele me procurar, me valorizar como ser humano, tentar me ouvir, me ajudar, me discipular, me tratar, cuidar de mim, não, ele simplesmente ignora isso e vai para o púlpito tentar resolver o problema em cima do altar com indiretas. E, lamentavelmente, esse é um problema de muitos lugares. Então, penso eu que uma igreja saudável, ela parte da base, que é um líder amoroso, cristão, um homem que sabe de fato ter o equilíbrio para atender às demandas das pessoas, porque são seres humanos, são pessoas que falham, que têm os seus momentos de vacilos, e tentar realmente tratar o ser humano como ser humano. Agora, quando usa para esse abuso de poder, essa demagogia, essa religiosidade, que não é a de Jesus. Isso não é, Jesus não fazia isso como líder, jamais. Ele tratava pessoalmente dos seus discípulos. Então, eu acredito que uma igreja saudável começa exatamente pelo seu líder, o que vai emitir para os demais, e isso vai ser uma onda do bem, uma onda positiva que vai influenciar e fazer com que as pessoas vivem realmente, não um lugar perfeito, mas um lugar de perdão, de tolerância, de compreensão, de ajuda mútua, de fé realmente. Muito bem, pastor. Excelente colocação. Eu queria agradecer aí, já são 10 horas e 13 minutos, eu tenho 2 assuntos aqui, eu vou apenas expor os assuntos, mas não dá mais tempo a gente conversar, já está completando 1 hora que a gente está conversando aqui. O primeiro que eu e a gente ia falar, por que abrir igreja? Eu confesso que é uma pergunta realmente que mexeu muito com a minha cabeça, porque eu nunca me imaginei abrindo uma igreja, viu? E foi... Eu lá, pastor, eu queria até fazer um comentário da maneira como as pessoas tratam umas às outras lá, a gente percebe o acolhimento das pessoas e o amor que elas têm ali naquele lugar. Parabéns ali pela igreja. E a outra é uma pergunta mais familiar. Casamento é eterno?
Eterno não é, até que a morte, né? É. Pelo menos é para ser, foi o que Jesus ensinou, porque se fosse eterno, teria que ser lá no céu. Jesus falou que no céu não se casa, não se dá em casamento, né? Então, Então, um mas casamento é humano. é humano, é para essa esfera da existência humana aqui, né? Pastor Paulo, muito obrigado. Eu queria perguntar aí, de pedir ao senhor que o senhor desse suas considerações, pensar se tem alguma palavra do senhor falar para as pessoas, mas antes eu quero falar mais uma vez sobre o livro. Nós estamos no Setembro Amarelo e eu quero fazer o sorteio desse livro no meu Instagram, certo? Vai ser lá no Instagram, mas eu vou dar algumas dicas. Dê o nome do Instagram, para talvez tenha alguém agora que está lhe ouvindo que não lhe segue ainda no Instagram, já que o senhor vai fazer o sorteio lá, né? Isso, é @jedson.batista. @jedson.batista. E vai ter algumas regras, claro, para o sorteio, né? Tem que tem que se inscrever no nosso canal, no canal aqui, e estar seguindo também o perfil. A gente vai divulgar aí, o livro é Suicídio, nem falei o nome do livro, né? O livro é Esse Suicídio. livro é muito bom, por sinal. Eu já li esse livro, excelente. Não é? Tem uma abordagem muito interessante, eu gosto da abordagem que ele fala sobre isso, sobretudo no que diz respeito ao aspecto familiar, né? Um suicida, ele sempre não morre só ele, né? Afeta também de forma marcante a família. A família é muito marcada. As pessoas, os amigos, todo mundo acaba sofrendo muito, né? Verdade. Pastor Paulo, muito obrigado por essa participação aqui, por essa conversa. Olha, pastor Gerson, foi muito bom, né, participar aí da sua primeira live, sua estreia aí no YouTube. Lhe desejo muito sucesso e quero aproveitar para mandar um abraço aí para todos os irmãos que nos acompanharam e dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado nesse mundo e também dos problemas relacionados à igreja, nós não podemos nos desanimar e nem perder o nosso alvo, que é Cristo, né? Precisamos continuar a nossa caminhada e nos alegrando no Senhor, porque Ele se responsabiliza e cuida de fato de nós. Felizmente, hoje, o meu celular, como você está percebendo, eu estou tendo a dificuldade de manter aqui a direção, mas quero agradecer e dizer que eu estou toda madrugada no programa do Amigo de Fé, né? De meia-noite às 2h, na Rádio Viva, 98,3 FM. Inclusive, hoje eu vou estar presente e todos estão convidados para estarem me acompanhando. Pastor Jack, foi um prazer muito grande. Meu Deus, que dificuldade, viu? Manter aqui a câmera, meu pai. Mas foi muito bom, uma experiência nova aqui também, porque tanto eu como o senhor, nós tivemos uma certa dificuldade aqui no início aqui da tecnologia aqui, por esse aplicativo que nós fizemos a live, mas graças a Deus, né, que deu tudo certo. Aí o meu Instagram, aí para quem não me segue, é @amigo de fé. Amigo de fé, tudo junto. Valeu, meu pastor, Deus abençoe, tamo juntos. Muito obrigado. Aí tem culto domingo agora, né? Domingo tem culto às 10 da manhã. Esse mês agora, vou até aproveitar para convocar o pessoal. E o nosso pastor Jetson, vou só ver com ele aí o domingo. Ele vai estar ministrando na Comunidade de Fé novamente, mês de setembro aí. Quem sabe, de repente, até para ministrar sobre esse tema, viu, pastor? Do suicídio, né? Ou outra coisa, enfim. Deus é que vai iluminar. A gente vai aproveitar e vai avisar aí pelas redes sociais o dia que o senhor vai estar pregando. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Muito obrigado, pastor. Até mais. Obrigado você que ficou com a gente até agora. A gente vai anunciar as próximas lives. Divulga o canal. Se inscreve para você. Coloca lá no sininho lá para você receber as notificações de quando tiver coisas aí novas, novidades, tá bom? Tem alguns vídeos meus que estão no YouTube, você já pode pesquisar, mas são vídeos por outras igrejas, vídeos de pregações em outros lugares, em outras situações. A gente vai colocar tudo aqui, tá certo? Para poder você acompanhar aí o conteúdo, tá bom? Pastor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço na família. Um abraço, pastor Jéssica. Prazer é nosso.